Irmãos e irmãs muçulmanos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada a enorme importância para nós muçulmanos em se conhecer os vários aspectos que permeiam a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, alguns de nós podem se perguntar: como era a aparência do profeta sallallahu alaihi wasallam? Mais do que uma mera descrição dos traços físicos do profeta sallallahu alaihi wasallam, a narrativa que trazemos neste vídeo nos dá uma perspectiva mais abrangente neste tema, nos revelando aspectos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam que revelam não só a beleza de suas feições, mas também sobre sua poderosa presença, conduta e carisma pessoal. O título desta narrativa é A Tenda de Mabad, no caminho para Medina, e pode ser encontrada a partir da página 662 na biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, de autoria do Dr. Ali Muhammad As-Salabi, devidamente referenciada, e é descrita por As-Salabi como registrada em muitas das várias biografias do profeta sallallahu alaihi wasallam por diversos autores. Ainda segundo As-Salabi, no que se refere às evidências que tornam a narrativa crível como autêntica, ele faz constar que Ibn Kathir disse: a história de Mabad é bem conhecida e reforçada por correntes de narrações que se reforçam mutuamente. Mashallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que já deixaram a vida desta dúnia, tendo dedicado de seu tempo e esforços para permitir que aqueles que viriam depois tivessem acesso ao conhecimento da Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que aqueles que assim o fazem e ainda vivem sejam recompensados com o melhor. Amém. 3 noites após terem entrado na caverna para se esconder e despistar os Quraishitas, o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr radiallahu anhu saíram e iniciaram sua jornada para Medina. A essa altura, poucos politeístas ainda permaneciam na captura do profeta sallallahu alaihi wasallam, em busca da exorbitante recompensa que havia sido oferecida pelos Quraishitas de Meca para quem trouxesse de volta à cidade um mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, vivo ou morto. Um desses perseguidores era um experiente rastreador do deserto chamado Suraka ibn Malik radiallahu anhu, e ele chegou a rastrear e encontrar o profeta sallallahu alaihi wasallam e seu pequeno grupo a caminho de Medina. Mas a história de como Suraka radiallahu anhu, de perseguidor, passou a auxiliador na hijra do profeta sallallahu alaihi wasallam ficará para uma próxima oportunidade, inshallah. Como mencionamos, acompanhando o profeta estavam mais 3 pessoas: Abu Bakr radiallahu anhu e seu servo Amr ibn Fuhaira radiallahu anhu e Abdullah ibn Uraiqat. Abdullah Uraiqat não era muçulmano, era um politeísta que foi contratado para guiá-los até Medina. Bom conhecedor do deserto, iria levá-los por caminhos pouco usados e desconhecidos, para evitar que fossem encontrados e capturados por eventuais perseguidores. Fiel à sua palavra, Abdullah apareceu na caverna usada como esconderijo no dia combinado, com as montarias que lhe foram confiadas e que seriam utilizadas. No caminho, o grupo passou pela tenda de Mabad al-Huzaiya, que era uma mulher já idosa, porém ainda forte e resistente. Ela estava sentada do lado de fora de sua tenda, com os braços dobrados sobre os joelhos. Eles perguntaram se ela tinha carne ou tâmaras que pudesse lhes vender, mas ela disse que não, as provisões do povo dela tinham se acabado e passavam por um período de seca. O mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, viu uma ovelha magra ao lado da tenda e perguntou sobre ela. Mabad respondeu que, apesar de fraca, era a última ovelha que tinha restado. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, perguntou se ela dava algum leite, e a velha senhora respondeu: longe disso, indicando que ela não dava leite algum. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, então perguntou se ela lhe dava permissão para ordenhá-la,
no que Mabad respondeu que sim, se ele achasse qualquer leite nela, que retirasse. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, fez uma súplica a Allah subhanahu wa ta'ala que Mabad fosse abençoada em sua ovelha, passando, em seguida, as mãos sobre as tetas do animal. A ovelha então abriu suas pernas, numa posição para ser ordenhada, e o leite começou a sair. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, pediu um recipiente que fosse grande o suficiente para alimentar um grupo de pessoas, e então ordenhou a ovelha até enchê-la até a borda. Ele, sallallahu alaihi wasallam, então passou o recipiente a Mabad, que bebeu até se saciar completamente. Então o profeta, sallallahu alaihi wasallam, passou o recipiente aos demais, que fizeram o mesmo, sendo ele o último a beber. Em seguida, eles beberam ainda mais e mais, e o profeta então ordenhou a ovelha por uma segunda vez, deixando o recipiente cheio novamente até o topo. Deixaram a ovelha e o recipiente cheio de leite com a velha senhora, e se foram, após a pagarem pelo que consumiram. Mabad não esperou muito até que seu esposo, Abu Mabad, chegasse do pastoreio com algumas cabras esqueléticas, que de tão fracas cambaleavam de um lado para o outro. Ao ver o recipiente cheio de leite, ficou espantado e questionou a esposa: "Ó Mabad, onde conseguiu esse leite, já que a ovelha que temos está longe de pasto e não deu cria, e não temos nenhuma outra ovelha que dê leite em nossa posse?" E ela respondeu: "Wallahi, por Allah, não temos mesmo. O que aconteceu foi que um homem abençoado passou por aqui." E então descreveu sobre o ocorrido. Abu Mabad então pediu que ela descrevesse o tal homem para ele, e ela sim descreveu o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ele era notoriamente bonito, e seu rosto era radiante, e ele tinha boas maneiras. Ele não era excessivamente magro, e pode ser descrito, de maneira geral, como bonito. Seus olhos eram daj, e seus cílios longos. Abro um parêntese para explicar que o termo daj significa, conforme As-Salabi descreve em sua obra, que a parte branca dos olhos é extremamente branca e a parte negra extremamente negra, formando assim um contraste marcante. E aqui deixo uma nota pessoal, salientando que este também é um traço indicativo de beleza encontrado e descrito em hadiths como pertencente às huris, as mulheres de Jannah. Continuando. Sua voz não era estridente. Seu pescoço era longo e sua barba encorpada. Os cabelos de suas sobrancelhas eram finos e longos, e elas se uniam uma com a outra. Se ele ficava calado, então pairava um senso de dignidade sobre ele, e se falava, era coberto de beleza e radiância. Visto à distância, ele era a mais bonita e magnífica das pessoas, e de perto, a melhor e mais doce. Seu discurso é doce e positivamente verdadeiro. Ele fala moderadamente, nem muito pouco, nem demais. Possui estatura mediana, nem é mais alto que a maioria das pessoas, nem se destaca por ser baixo. Ele era o mais radiante dos três em aparência, e o mais admirável também. Abro outro parênteses, pois aqui subentendemos que os três a quem Mabad se refere são o profeta, sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, radiallahu anhu, e Amr ibn Fuhaira, radiallahu anhu, depreendendo que durante o episódio, Abdullah, o guia, já havia abandonado o grupo, após os guiar por parte do caminho e cumprir com o que fora combinado, ou algo que se equipare. Continuando. Ele possuía companheiros que o cercavam. Se ele falava, eles ouviam com atenção, e se ele os instruía, eles se apressavam a executar o que lhes for instruído. Ele é tal que inspira que pessoas o sirvam e se ajuntem à sua volta. Ele não franze a testa e não está minimamente relacionado à ignorância. Abu Mabad então disse: "Wallahi, por Allah, ele é o companheiro dos Quraishitas, cuja questão foi mencionada para nós."
Em verdade, eu certamente me decidi me tornar um de seus companheiros, e eu vou alcançar esse objetivo se eu ver uma maneira para tal. E assim é relatada a história da tenda de Mabad no caminho da hijra do profeta sallallahu alaihi wasallam para Al-Madina. E o final dessa história, narrado e referenciado na obra de As-Salabi, é que a partir desse abençoado encontro, o rebanho de ovelhas de Mabad aumentou e prosperou. Ela e seu esposo imigraram para Medina e abraçaram o Islã, assim como seu irmão, Hunais. É verdade que a nem todos Allah subhanahu wa ta'ala abençoou com beleza física abundante, mas a cada um de nós, Allah abençoa de diferentes formas, e Ele é justíssimo. Mas em tantos outros aspectos, podemos tentar seguir o melhor exemplo de ser humano que já existiu, sallallahu alaihi wasallam, como na clareza e ponderamento ao dialogar, sem estridência ou exaltação desnecessária. Irmãos e irmãs, que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie para o conhecimento cada vez mais profundo e correto da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam e nos dê a força de imã necessária para segui-la da melhor maneira. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.